Olá a todos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações, que a espiritualidade amiga possa nos auxiliar, que essas energias possam invadir, as boas energias, invadir os nossos lares, que os fluidos benevolentes possam nos equilibrar, possam equilibrar o ambiente, da nossa casa, do nosso trabalho, no onde nós frequentamos. Então, que Deus olhe por todos nós, e nos ampare neste momento, que vivemos grandes desafios, na nossa vida. Nós estamos aí sendo provados, todos os dias, na paciência, na resiliência, na resignação, Então, que possamos aí nos fortalecer, por meio da fé, para que a gente consiga aí cada vez mais atravessar, mais uma encarnação, mais uma oportunidade, Bom, então que Deus nos ampare, nos ilumine, que a espiritualidade nos inspire sobre os assuntos que serão trazidos hoje. E para quem não me conhece ainda, nessa encarnação me chamo Devanir e faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor. A nossa sede fica na rua Arnaldo Magnicaro, no número 1370, na cidade de São Paulo, no bairro do Campo Grande. Você também vai conseguir encontrar informações sobre a nossa casa no site da SECA, www.caminhanosdoamor.org.br, nas redes sociais, do Facebook, do Instagram e também nos canais do YouTube, no canal da SECA no YouTube, onde esses vídeos ficam lá à disposição, para que depois que a gente assista aí, possa compartilhar com os nossos irmãos, aqueles que nós percebemos que precisam, de um amparo, de uma palavra amiga, ou para que quando a gente quiser rever, esses vídeos, que a gente saiba lá acessar, esses canais e poder desfrutar novamente, deste conhecimento, Bom, então hoje nós vamos falar aqui sobre direitos naturais, Nós estamos aí no Livro dos Espíritos, o livro terceiro que compõe o Livro dos Espíritos, falando sobre as leis morais. Agora, iniciamos aí com os vídeos da nossa irmã na semana passada, falando lá sobre justiça, no capítulo 11. Então, começamos o capítulo 11 de Lei de Justiça, Amor e Caridade. E nós vimos, estamos vendo, na verdade, o desafio que é para os tempos modernos, falarmos sobre a condição de justiça, direitos naturais, quando a sociedade ainda é tomada muito pelas questões egoístas, Então, quando falamos sobre justiça divina, e sobre os direitos relacionados à vida espiritual, Como nós falamos aqui sempre, temos que nos ver como seres espirituais numa experiência corpórea, para que isso que nós vamos estudar, faça sentido para nós, porque nós estamos falando de algo muito maior do que a legislação humana alcança. Nós estamos falando da lei divina, uma lei perfeita, que rege o universo e não só o nosso mundo. Então a espiritualidade vem trazer para Kardec essa reflexão. Kardec busca entender sobre essas questões, porque a gente sempre teve essa desigualdade, A gente teve períodos muito difíceis da história da humanidade, Nós vamos falar um pouquinho, sobre processos de escravidão, sobre impedimento, de ação, o impedimento do exercício da fala, da liberdade de expressão, enfim, várias coisas aí que a gente viu que os espíritos encarnados, não compreendendo, os direitos e deveres, acabaram impondo, a partes da sociedade, a povos, restrições ali que prejudicaram o desenvolvimento da humanidade.
né? Então é importante a gente entender que nós falamos aqui sobre direitos naturais, ou seja, que fazem parte da lei natural, a lei divina, né, do qual trata aí o livro terceiro, né? Bom, então hoje nós vamos falar aqui, continuando com o item 1, mas falando sobre justiça, né, que foi falado na semana passada, né, no vídeo anterior, e falando agora sobre direito natural. Então falaremos nas questões 877 até a questão 879. Bom, então Kardec começa ali perguntando para a espiritualidade, né? A necessidade de viver em sociedade acarreta, né, para o homem, para o espírito encarnado, né, falando do homem no sentido humanidade, obrigações particulares? E aí eles respondem a Kardec, né? Sim, e a primeira de todas é a de respeitar os direitos dos semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos será sempre justo. No vosso mundo, onde tantos homens não praticam a lei de justiça, cada um usa de represálias, e vem daí a perturbação e a confusão da vossa sociedade. A vida social dá direitos e impõe deveres recíprocos, né? Então, olha só, né? E aqui vai, né, mais uma vez uma comprovação de que os espíritos que trabalharam nessa obra, né, que a gente sempre fala que é uma obra, não é de Kardec, Kardec foi o codificador, mas os espíritos que ajudaram, né, Kardec nesse trabalho são espíritos que vêm de esferas mais evoluídas, né? Quando ele diz aqui, né, no vosso mundo, né? Então, para que Kardec entendesse, né, que eles já trazem um conhecimento e nos lugares de onde eles vêm, essas dores, essas dificuldades da Terra já foram superadas, né? Então, eles estavam com plena consciência da instrução, né, que deveriam passar para Kardec para se chegar até uma condição, né, no caso da humanidade, destinada à Terra, né, os espíritos destinados à Terra cheguem a uma condição de equilíbrio, né? Então, eles estão mostrando aqui que nós aqui que estamos fazendo o nosso processo de evolução na Terra, ainda estamos nessa condição de achar que, né, o direito é todo meu, né, e o dever é todo do outro. Mas eles dizem que, olha, isso é o que está trazendo dificuldade para a sua, né, para a sociedade terrena, né? Porque o convívio entre os espíritos encarnados, né, e também os desencarnados vai na condição de direitos e deveres recíprocos, né? Por isso Jesus nos traz essa reflexão, dizendo, olha, fazei ao outro aquilo tudo que você gostaria que fosse feito a vós, né? Então, quando eu imagino ter mais condições ou mais direito, né, do que deveres, alguma coisa está errada nessa história, né? Porque se somos todos iguais, né, perante a divindade, nós devemos saber que precisamos respeitar o direito do nosso irmão como gostaríamos, né, que respeitassem o nosso. Então, nós precisamos entender é, esse esclarecimento da espiritualidade, porque nós, né, começamos a fazer as coisas erradas já muito lá atrás, né, impondo situações difíceis, né? Então, restrições, como nós falamos, nós tivemos períodos difíceis de escravidão, né? Infelizmente, hoje, no século XXI, alguns espíritos que reencarnaram, né, nesse momento não estão conseguindo entender que, né, houve um processo aí de evolução, né, que houve uma condição em que a liberdade hoje de expressão, a liberdade, né, de conduzir a sua vida hoje é muito mais clara,
né, para a sociedade do que era nos tempos anteriores, né, que a gente não pode mais submeter as pessoas a um capricho nosso. Né? Então, nós tivemos um período de escravidão, né, nós tivemos um período, em alguns países ainda, é assim, sobre a condição, né, dos direitos da mulher, né, dos espíritos que se reencarnam na condição feminina. Então, muitos países elas são subjugadas, não têm direito a se expressar, não têm direito a voto, não podem exercer cargos, né, de poder em instituições da autarquia, né, instituições de governo, não podem ser, né, ocuparem cargos, né, de direção em empresas, enfim, né, são subjugadas ali a uma condição de vida em que elas se submetem à vontade do homem. Né? Então, torna ali para esses espíritos, né, a sua caminhada ali um pouco mais difícil. Né? E aí, na questão 878, então, Kardec pergunta, né, podendo o homem, né, podendo ser, iludir-se quanto à extensão do seu direito, o que pode fazer que ele conheça os seus limites? E aí eles respondem a Kardec: os limites do direito que reconhece para o seu semelhante em relação a ele, na mesma circunstância e da maneira recíproca. Né? Então, como nós falamos, o que dá, né, ao ser a consciência de que o seu direito vai até onde começa, né, o direito do outro, é de um raciocínio lógico. Né? Então, se eu tenho liberdade para fazer tal coisa, mas eu tenho o dever de cumprir com certas obrigações para respeitar o direito do outro também. Né? Então, não dá se nós colocarmos, vamos dizer, nas condições materiais, né? Se eu for lá e adquirir um terreno numa certa medida, não dá para a hora que eu for começar a construir eu invadir o terreno, né, do meu vizinho, né, tanto para a direita, para a esquerda, né, para os fundos. Eu não posso invadir a área dos meus vizinhos, né, de divisa. Por quê? Porque eu tenho que entender que se eu comprei aquela medida, é aquilo que está disponível para eu fazer o que eu bem entender com ela. Então, o projeto das minhas instalações, da minha edificação, tem que se restringir à minha metragem adquirida. Então, eu não posso simplesmente achar que, eu comprei, mas está tudo certo, está tudo bem, né? Eu vou fazer, vou expandir mais, né? Vou fazer o que eu quiser, vou construir o que eu quiser e não vou respeitar os limites da minha propriedade, né? Então, a gente tem que entender que eu posso ir até ali, né? Eu vou começar a perceber que eu não tenho direito de fazer tudo que eu quero, se isso ferir o direito do meu irmão, né? Então, quando o Kardec pergunta, né, para a espiritualidade se a gente aqui encarnado, né, não consegue, não, quando a gente começar a querer mais do que é permitido, o que me dá essa, né, essa certeza, o que me dá esse insight e chegar e falar, olha, não, peraí, não é assim. Então é quando eu me coloco no lugar do outro. Eu digo, olha, eu não posso avançar mais do que essa medida, porque o meu vizinho, né, ele também está fazendo os planos dele, ele está contando com a metragem que ele adquiriu. Se eu invadir, né, a propriedade dele, o que ele estava planejando fazer, não vai dar para fazer. Então, eu racionalmente consigo entender que não pode ser do jeito que eu estou querendo, porque existem limitações que são os direitos do outro. Mas aí Kardec pergunta, então, eu falo assim, mas espera aí, né? Se cada um atribui a si mesmo os direitos do semelhante,
em que se transforma a subordinação aos superiores, não seria isso, né, a anarquia de todos os poderes? Então vamos lá, né? Primeiro, vamos entender aí o que se trata sobre anarquia, né? Que às vezes as pessoas associam a palavra anarquia à bagunça, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, isso aqui está uma anarquia, né? E aí as pessoas acham que essa expressão é usada para bagunça, não é, né? A anarquia, segundo o dicionário, e aí para ficar mais fácil para a gente entender, é um sistema, né, político, né, que tem como um princípio básico se opor a qualquer conceito de autoridade, né? Ou seja, não deveria ter essa hierarquia que nós temos de poderes, né? Então nós temos lá um poder executivo, um poder legislativo, um poder judiciário, falando sobre um conceito republicano como, né, o Brasil, né, com essa separação de estados, com uma condição de um governo central, né, e subgovernos aí, então o governo do país, o governo do estado, o governo das províncias, dos municípios, né? Então nós temos uma hierarquia de poder. Então Kardec ele coloca nessa condição de que se cada um, né, vai se colocar ali no lugar do outro, né, o que então define essa hierarquia? Se só trabalhar nessa condição de eu definir, né, que o meu direito vai até a condição do direito do outro, quem que organiza tudo isso, né? Quem que faz com que isso permaneça em ordem, né? Por isso que muitas vezes as pessoas associam a palavra anarquia à desordem, é porque você trabalha com uma condição de que todo mundo sabe o seu direito e o seu dever. Então eu não preciso de ninguém centralizando o poder, né? Centralizando as decisões. Eu sei que se eu comprar uma coisa que a pessoa falou para mim que era R$ 10, eu pego os R$ 10 e entrego para ela e ela me dá a mercadoria. Não teria embate, né? Não teria uma condição como a gente vê hoje de eu pagar alguma coisa e a pessoa não me entregar, né? Porque a pessoa está dizendo, ela está vendendo lá um pão, né? E ela estabeleceu um preço para aquele pão. Então, chegou uma pessoa interessada no pão, pagou o preço que foi pedido, que ela acha que vale, e aí então a pessoa entrega o pão para o outro que pagou, né? Mas hoje nós vemos que não acontece muitas vezes isso, né? Então, às vezes a pessoa faz uma compra eletrônica e paga alguém que ela não sabe quem é e não recebe a mercadoria, né? Só um dos exemplos aí. Então, o que que acontece hoje? Em função disso, de não ser muito bem aplicado essa condição do direito e do dever, eu preciso ter um poder que possa decidir questões que não ficam muito claras, né? Mas então Kardec está colocando isso, né, para a espiritualidade. Se eu me basear somente nessa condição da interpretação do direito e do dever sobre aquela condição de que o meu direito vai até onde começa o direito do meu irmão, então não tem mais o respeito, né, a uma condição de quem pode tomar essa decisão, quem é subordinado a ela. Mas olha só que interessante o que a espiritualidade responde, porque Kardec ele coloca isso numa condição da humanidade, numa condição aqui. E a espiritualidade devolve para Kardec como funciona na condição do todo do universo, né? Não é um pensamento restrito à condição humana, né? Eles ampliam muito mais, por isso é que quando falávamos sobre justiça, né, no vídeo anterior, assim, falar sobre justiça na condição da visão da Terra é bem complicado quando se tenta comparar com a justiça divina, né? Porque quando você
entende a justiça de amor e caridade quando você pega uma pessoa que é cristã, né, fazendo uma prece por uma pessoa que cometeu um delito e foi assassinada, né, na hora que estava, vamos dizer assim, contrariando a lei, né, alguns festejam. Mas quando você pega no pensamento cristão, você teria, né, uma caridade, você teria um sentimento de piedade para aquele irmão, porque ele estava em erro, né? Tudo isso aconteceu porque ele não entendeu, né, o ensinamento de Jesus, porque a morte do corpo físico, ela não mata o espírito, ela matou o corpo físico. Então, se nós entendermos que somos seres espirituais com uma experiência corpórea, nós vamos ver que essa condição simplesmente fez com que o espírito voltasse para o mundo espiritual, né? E talvez com uma revolta, talvez com um sentimento, né, ali de vingança, em que no mundo espiritual, pela falta de conhecimento, ele não vai se permitir ser ajudado pelos irmãos espirituais mais amorosos, né? Ele pode recusar isso e pode se envolver dentro de um processo de vingança, né, que no meio espírita nós chamamos muitas vezes de processos obsessivos, né, onde um estabelece pelo outro um sentimento que os liga, né, e muitas vezes pode ser pelo ódio, né, e aí vai causar dor e sofrimento para aqueles que ficam e para aqueles que retornaram para o mundo espiritual. Então, quando nós falamos sobre a questão de justiça e de direito, é importante, no meio espírita, que nós entendamos a condição da visão, né, do todo, da visão de Deus para com os espíritos em processo evolutivo, né? Nós não estamos restringindo essa reflexão à condição humana, porque a gente já viu que a condição humana é perturbada, né? Como Kardec recebe a resposta da espiritualidade aqui com relação ao comportamento da humanidade. Como ele diz aqui, a perturbação e a confusão da vossa sociedade, né, está por quê? Porque não se tem reciprocidade dos direitos e deveres. Então, olha só a resposta. Eles dizem aqui: os direitos naturais são os mesmos para todas as pessoas, todos os homens, né, no sentido humanidade, desde o menor até o maior. Deus não fez uns de limo mais puro, só voltando que eles usam a expressão, né, como vem da Bíblia, que Deus teria criado o homem do barro, né? Então o que eles estão dizendo é assim, Deus usou a sua, né, condição, né, do fluido espiritual igual para todos, né? Não tem um que ele pegou falou assim, esse aqui eu vou pôr uma pitadinha de um fluido melhor aqui para ele. Não, ele não fez distinção. Na hora de criar os espíritos, ele usa a mesma condição fluídica para poder criar, né, o ser individual, né? E aí ele fala assim, então e todos são iguais perante ele, perante Deus. Esses direitos são eternos. Os estabelecidos pelos homens, eles perecem com as instituições, né? Então, ou seja, essa hierarquia que nós conhecemos aqui, né, com essa condição de poder, né, de toda essa estrutura política que nós vemos no mundo, isso vai ficar ultrapassado. Se nós lembrarmos, né, dos registros, né, dos livros de André Luiz, né, e de tantos outros autores espirituais, nós vamos perceber que é como eles vão trazer aqui, continuando, né, a autoridade no mundo espiritual não está relacionada com o poder que se estabelece na Terra, né? Então lá não tem poder bélico,
né? Lá não tem um poder intelectual para subjugar o outro que tem menos conhecimento, né? Então lá não tem esse famoso do "você sabe quem eu sou", né? Então eles continuam para Kardec. Ele fala assim, ó, de resto, cada qual sente bem a sua força ou a sua fraqueza, ou seja, o espírito sabe, né, aonde ele tem condições de ser mais respeitado e aonde ele ainda falha, né? É isso que ele está dizendo. Cada espírito conhece a sua força e a sua fraqueza. Então, cada espírito conhece aquilo que ele já venceu e sabe aquilo que ele ainda tem que vencer, né? Então, ele não chega lá com, né, o perispírito estufado e dizendo, sabem quem eu sou? Não, porque ele sabe que ele ainda é um espírito em evolução. Então, ele ainda traz ainda muitas falhas, né? E aí, então ele coloca aqui, né? Então, e o espírito saberá ter sempre uma certa deferência, né? Essa condição, né? Essa expressão deferência, né? É um comportamento ou ação que demonstra respeito, né? Em relação a outras pessoas, né? Então ele diz aqui, né? Cada qual sente bem a sua força ou a sua fraqueza e saberá ter sempre, né, uma certa reverência para aquele que merecer. Ou seja, ele vai reconhecer que um outro espírito é moralmente mais evoluído do que ele, né? Então, a sua autoridade é moral, não é autoridade de poder, né? Ele fala, então, né, aquele que merecer, por sua virtude e seu saber, né? Ele fala, então, é importante assinalar isto para que os que se julgam superiores aqui na Terra, né, conheçam os seus deveres e possam merecer essas deferências, né? Aí ele diz aqui: a subordinação não estará comprometida quando a autoridade for conferida à sabedoria, né? Então, se nós olharmos ali, nós lembrarmos da estrutura, né, do nosso lar, nós vamos ver que toda a estrutura que é feita lá é pela autoridade moral dos espíritos, né? Não é uma eleição, né, como nós fazemos aqui para definir a autoridade, né, maior do Estado, né? Não, lá a condição é moral, você assume a posição em função da sua condição de espírito elevado, né? E aí aqui então, para a gente ir terminando, na questão 879, Kardec pergunta, qual seria o caráter, né, do homem ou da pessoa que praticasse a justiça em toda a sua pureza? E aí eles respondem a Kardec, né, o do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, né? Então, Jesus é o nosso guia e modelo. E também, se nós lembrarmos lá, quando fala no Evangelho segundo o Espiritismo, as características do homem de bem, né, seria dentro da condição, né, dessas características, ser justo, né? Então, uma pessoa de bem, ela é uma pessoa justa. Ele diz aqui. Então, porque essa pessoa praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há a verdadeira justiça, né? Então, olha só, né, o que é necessário para que a gente, né, consiga viver em harmonia. Não há desordem quando nós entendemos os nossos deveres e os nossos direitos. Então, aqui uma frase, né, para a gente poder refletir um pouco, né? Vamos trazendo para a reflexão. O mundo será justo no dia em que cada um lutar mais pelos seus deveres do que pelos seus próprios direitos. Então, ou seja, quando eu, como espírito, né, entender que eu preciso me modificar para melhor, né? Então, ou seja, eu tenho que dar muita atenção para o que eu preciso me corrigir, não para aquilo que eu tenho que exigir do outro, né? Porque hoje nós fazemos o contrário.
Nós exigimos a perfeição do outro e esquecemos de cuidar das nossas dificuldades, né? A representação de Jesus com um argueiro, né? Que a gente percebe a trave no olho do outro, né? Mas não percebe, né? A gente percebe, desculpa, o cisco no olho do outro, mas não percebemos a trave no nosso olho, né? Então, quando nós, como espíritos, começarmos a prestar atenção mais no que devemos fazer para nos melhorarmos como espíritos, automaticamente a gente vai começar a entender, né, o quanto devemos respeitar o próximo. Porque se ele está em erro, como eu estou, é porque ele também não entende as coisas, né, que eu também não entendo. Então ele pode entender algumas e já deixar de fazer coisas erradas, como eu entendo algumas e já deixei de fazer coisas erradas. Mas não me dá o direito de cobrar dele a perfeição, como ele não pode cobrar de mim a perfeição. Então eu tenho que olhar mais para mim do que para o outro, né? Então aí a gente vai conseguir um dia equilibrar direitos e deveres, né? Então, espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho daquilo que entendi sobre os ensinamentos da espiritualidade. Espero poder, ter colaborado com alguma coisa para que a gente possa dar aí mais um passinho, né, para poder ser feliz nesta condição em que nos encontramos. Sabemos que a felicidade plena não é deste mundo, mas podemos construir dias de felicidade ao longo da nossa caminhada. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima.